Fala meus amigos, fala Fenômeno Azul, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Fala do Leão com a apresentação do seu amigo Renatinho Costa. É o seguinte pessoal, se por um acaso eu me ausentar daqui do canal, né, de fazer os vídeos, tá? Infelizmente eu peguei uma porra de uma catapora, tá no estágio inicial ainda. Vocês sabem que catapora é muito ruim, porque todas aquelas bolinhas na cara. E a gente vai ver como é que vai ser o andamento dessa catapora que deu em mim aí. E eu posso estar me ausentando aí daqui do canal. Só se ficar muito feio aqui, aí eu não faço vídeo, entendeu? Porque o cara com catapora tem febre, dor no corpo, entre outras coisas. Tá, galera? Seja todo bem-vindo mais uma vez. Esse vídeo aqui, eu queria ter uma conversa com certo jornalista aí da Liberal, porque tem um programa na rádio, passa até no YouTube, né? Um cara que fala umas baboseiras, que finge que ele é a mãe de Ná, que fica fazendo, né, umas supostas previsões, sendo que ele erra a maioria, né? Palhaçada, isso é verdadeira palhaçada desse cara, entendeu? E eu te falo uma coisa, você, amigão, você é um jornalista, morde e assopra. Porque até um tempo atrás você fez uma entrevista com o Antônio Oliveira, fazendo perguntas contundentes, né, fazendo perguntas que agradaram a torcida do Remo, né, perguntas que todo mundo queria fazer, se a gente tem que assumir, mas depois do jogo do Clube do Remo, né, infelizmente, tu criticou a torcida do Remo que estava chamando ele de burro. Vem cá, cara. Tu falou que a torcida do Remo, vocês estão doidos. Eu acho que doido tá tu, cara. Tu que tá doido. Porque tu não enxerga a tabela. Tu não tá vendo que os times de baixo estão ganhando. Inclusive a Mucura ganhou hoje. Entendeu? Então tu não enxerga, tu é limitado. Não te mete quando a torcida do Remo fazer as cobranças. Não te mete. Continua torcendo pelo teu Flamengo aí, que eu sei que tu é fanático pelo Flamengo. E não te mete nas cobranças aí quando a torcida do Remo fizer ao técnico e aos jogadores. Tu tá entendendo? Porque, como eu falei, tu é um morde e assopra. Faz uma boa entrevista, depois fica dizendo que a torcida do Remo não pode cobrar porque tá em quarto lugar. Beleza, quarto lugar, ótimo. Mas, como eu falei, tu esquece que os outros de baixo estão ganhando e estão se aproximando. E como que a gente não vai criticar um jogo daquele bizarro em que um time, né, quer subir para a Série A, mas joga só 20 minutos com jogadores descompromissados, com técnico que tá perdidaço aí, entendeu? Então, um conselho que eu te dou, cara, não te mete nas cobranças da torcida do Remo, porque eles estão corretíssimos. Entendeu? Se você é passador de pano, o problema é seu. A gente tem que ver que o Remo está fazendo partidas medonhas e a sorte, mais uma vez, está do nosso lado. Porque o Remo se manteve em quarto lugar com os resultados da rodada de hoje. Mas eu pergunto para esse mesmo cara, até quando a gente vai depender de sorte? Até quando? Entendeu? Então é perigoso, cara. Então, mais uma vez, cara, não se meta, vá torcer pelo seu Flamengo, vá fazer a sua palhaçada de manginar lá na Liberal, entendeu? E deixa torcer. Se eu fosse a pirata, eu ia perguntar pra esse cara, o que é que tu tá te metendo na nossa cobrança? Eu ia cobrar. Um conselho que eu deixo aí pro pessoal da pirata, para esse jornalista aí, morde e assopra, passador de pano, beleza? Sobre o Antônio Oliveira e os jogadores, tá, pessoal? A gente tem que ver o seguinte, o Antônio Oliveira tem uma grande parcela, sim senhor, né, na desenvoltura do Remo, que tá muito abaixo. A gente está contando muito com a sorte e o Remo está jogando mal, o Remo está jogando poucos minutos, o Remo está sem preparo físico, tá me lembrando o Remo do Jonas Neves. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu falei lá no grupo de WhatsApp Fala do Leão. Nós temos que cobrar o Antônio Oliveira, mas temos também que cobrar esses jogadores que não estão jogando merda nenhuma. Entendeu? Como eu falei no vídeo anterior, quem toca a bola lá dentro de campo não é o técnico, quem bate escanteio não é o técnico, quem bate falta não é o técnico. Mais uma vez, ele tem parcela de culpa por não ser um técnico de grupo. Isso não é de hoje, que todo mundo sabe. Ele não é fechamento com os jogadores.
Os jogadores, todo time que esse cara vai, os jogadores nunca são fechamento com o Antônio Oliveira, porque ele é fechado, ele é boçal. Entendeu? Então, mas mesmo assim nós temos que cobrar também os jogadores que estão jogando muito abaixo. Eu não sei se estão fazendo de propósito, porque não é possível. A gente sabe que com o Daniel Paulista o Remo já estava caindo de produção. Entendeu? Mas agora o Remo tá jogando só 20 minutos e o preparo físico vai embora com um time totalmente caranguejo que só toca a bola para trás e pro lado, cara. Eu tenho ódio de time assim. Time que não agride, time que não toca na diagonal. E o Remo fica naquela palhaçada, né, brincando com a bola na frente do ataque dos caras. Isso tem que mudar e a gente tem que cobrar também os jogadores, não é só o português. Ele é culpado, sim, por não ser esse técnico de vestiário. Mas esses jogadores têm que criar vergonha na cara, tem que ter responsabilidade. O salário deles, creio eu, tá em dia. E a gente também tem que ir para cima deles, porque erros ridículos no jogo contra o Novo Horizontino, como aquela falta do Sávio, passe de meio metro que o cara não acerta. Não é o técnico que vai fazer isso, é os jogadores. E esses caras estão muito abaixo, vem tendo uma queda brusca. Entendeu? E a gente tem que cobrar o técnico e também os jogadores. É muito fácil só colocar tudo nas costas do técnico. E falando do Antônio Oliveira aí, sinceramente, meu amigo, infelizmente vai ser o teste final pra ti, se tu fica ou não no Remo. Porque pra mim, é só puxar os vídeos. Pra mim, pelo teu histórico fracassado, tu nem tinha vindo pro clube do Remo. Pelo teu histórico fracassado, nunca ganhou nada. Como eu falei, é um técnico que não é um técnico de vestiário, não é um técnico aquele estilo paizão que chama o grupo para si. Ele não é assim. Aí fica complicado, entendeu? E sinceramente, cara, vai ser a última chance, né, para esse time, junto contigo e juntamente com os jogadores, jogarem melhor e vencer a partida, porque nada de empate. Um time que quer subir, cara, né, entrar numa decadência dessa é inadmissível. A não ser que tu queira pegar a tua multa, né? Aí eu já não sei. Mas sinceramente, a tua última chance. A gente viu muito bem que o Marcos Braz, por não ter conhecimento da Série B, errou na contratação do Antônio Oliveira, porque ele não conhece, eu acho que ele não conhece nem futebol, na verdade. Imagine uma Série B. Vocês viram o Claudinei de Oliveira? Não pode até não subir, mas ele conhece, né, os caminhos da vitória aí na Série B. É um técnico cascudo, veio da Série C, conhece Série C e conhece Série B. Não é um técnico extraordinário, mas eu garanto para vocês, se a Mucura jogar assim o restante dos jogos, com certeza eles vão se manter na Série B. E esse foi um erro medonho do Marcos Braz, ter contratado um técnico só por grife, que nunca ganhou nada. E a gente falou aqui isso aqui. Você não acha que eu queria que esse cara calasse a minha boca, né, queimasse a minha língua? É claro que sim. Mas o que o Remo vem apresentando aí, né, dá vergonha, cara. Dá vergonha. E não tem dessa da gente. Continuamos em quarto, graças a Deus, né? Tem que esperar o jogo da Chapecoense e do América Mineiro, né? O América Mineiro joga com a Chapecoense na sua casa. E a gente tem que torcer contra a Chapecoense aí, né, entre outras coisas aí, saldo de gol, pra gente se manter, né, em quarto lugar. Mas não é só isso, cara. Não é só isso. Os outros times, principalmente os de baixo, estão começando a crescer na competição. E isso é preocupante. Já pensou a gente ver os times de baixo crescer e o nosso cair de produção? O que você vai premeditar disso aí? Fracasso, meu amigo. Fracasso. Entendeu? Então vamos cobrar também os jogadores e vamos cobrar o técnico principalmente. Volto a falar, o Remo fez boas contratações, mas com jogadores fisicamente limitados. Vocês viram o Caio Vinícius? Já se bateu de novo. Esses caras que o Braz contratou infelizmente, cara, não jogam 3 partidas, eles já sentem a musculatura. O que isso quer dizer? São jogadores bichados. Dá pra gente subir pra uma Série B, uma Série A desse jeito, depender de jogadores que, né, se fizer o mínimo de esforço, né, já tem uma contusão na perna, na coxa ou na panturrilha,
Sem condições, cara. Tá aí mais uma vez a Mucura. Não tô botando a Mucura como exemplo, mas tá aí. Foram buscar quem? Garcês e Diogo Oliveira, se eu não me engano. Tá aí, os caras destruíram hoje com Curitiba. São da Série C. Entendeu? São jogadores cascudos que já jogaram também nesse time do Curitiba. Já jogaram lá. E são jogadores rodados, jogadores que entendem uma Série B, né? E também não tem tanto histórico de lesões. É isso que a gente precisa ver. Tá vindo um zagueiro aí, lá do Uruguai, eu espero que o cara se adapte. É outra coisa perigosa. Perigosa, né? Quando é que esse cara vai se adaptar? Eu espero que ele chegue aí destruindo nessa zaga do Clube do Remo. Porque os contratados que o Braz fez, pra mim, foram contratados de meia tigela. Por tudo que ele diz que tem o nome dele aí no mercado do futebol, né? Contratações meia boca de jogadores que vão sim ajudar, mas para compor elenco. Não vão chegar para resolver as coisas. Porque são jogadores ali para compor elenco, cara. Eu vi quando eles entraram. Jogador que toca a bola ali, né? Jogador que faz um drible ali, mas não é um cara que chega a ser diferenciado essas contratações do Marcos Braz, né? Boas contratações, sim, são Cantilho e são Marrone, que ele contratou. Mas o que entra em pauta? Lesões. Histórico de contusões nesses jogadores. Aí eu pergunto, até quando esses jogadores vão render e até quando esses caras vão aguentar? Porque o Cantilho jogou só 5 partidas no ano todo. Entendeu? E até quando ele vai aguentar jogar? Porque ele mostrou que tem qualidade. Marrone também tem, mas é muito perigoso. Então, as contratações que foram boas, como Regis, Caio Vinícius, entre outras, são jogadores limitados fisicamente. Tá, pessoal? Essa que é a realidade, né? E é a última chance para Antônio Oliveira. Eu volto a dizer, por mim não tinha nem vindo, mas bora ver se ele tem uma conversa com os jogadores, se ele chama a equipe para si. Se ele muda esse jeito dele, que nunca deu certo em nenhum lugar, tu tem que conversar com os jogadores, cara. Tu tem que ser tipo um pai pros jogadores. Não é ser babá, mas tu tem que unir. Tu tem que se unir com esses jogadores. E eles também têm que querer te ajudar, porque fica complicado. A gente viu aquele jogo do Remo com jogadores preguiçosos, não querendo nem correr. Jogadores que pensam que vão morrer, como o Marcelinho, não estava correndo, com medo de ter um piripaque no coração. Sabe que não estava cruzando uma bola, não estava sabendo. Ele é tudo maluco. Na hora da substituição do Cantilho, já estava tudo certo que ele sairia no segundo tempo. Mas o que o Cantilho fez? Ele falou, não, eu posso jogar mais 10 minutos. E o que o cara fez? Tirou o Cantilho. Se o cara tá dizendo que tem condições, português, deixa o cara em campo. Deixa o cara em campo. Ele tá falando, ele sabe o seu limite. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Ele saiu, estava programada a saída dele, mas ele queria ficar mais de 10 minutos, ele estreou muito bem. E tem que ver o que o jogador sente, cara. Se o cara tem condições, deixa o jogador dentro de campo. O mínimo, né, que ele não faz ali é rapaz. É um cara que vira o jogo todo momento ali. Entendeu? Então era para te ter mantido ele aí. Nesse jogo, infelizmente já passou, o que passou, mas a gente tem que cobrar esses caras assim, não vão na corda de morde a sopra não, de passador de pano, não vão na corda desses caras, não se influenciem, porque é isso que eles querem. E eu nem acredito naquela entrevista lá que ele deu, porque pra mim aquilo foi um teatro, na minha visão. Como é que depois o cara vai e faz um monte de pergunta, aí quando é no vídeo depois do jogo, reclama que a torcida tá cobrando. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Então tamo junto, meus amigos, né? Vamos que vamos aí. A gente espera que o Remo continue fazendo aí, estando nesse G4 aí, com sorte ou não. E que apresente melhores partidas aí. O Remo joga contra o Avaí, que vem com salários atrasados, vem com jogadores que não estão recebendo, segundo informações, e vamos ver que bicho vai dar. Tamo junto, pessoal, é nóis.